Em menos de 2 horas, a Polícia Civil identificou e localizou o suspeito de matar a facadas um idoso de 68 anos no bairro do Zé Pinheiro, em Campina Grande. O crime teve motivação de vingança. E o autor da ação é um adolescente de apenas 17 anos que confessou tudo. Matei mesmo e disse com detalhes. Quem vai trazer pra gente tudo agora é o Rafael Gonçalves, ao vivo. Rafa, boa noite. Boa noite a você, Fábio. Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando o Cidade Alerta Paraíba. Em 2 horas de investigação, a polícia chegou até o principal suspeito de ter cometido esse crime. O ato aconteceu na noite de ontem, mas só na manhã de hoje que o corpo do homem foi encontrado. Trata-se de um idoso de 68 anos, identificado como Antônio José do Nascimento. Ele foi encontrado com várias perfurações de faca pelo corpo em uma casa desabitada no bairro do José Pinheiro, na rua Cassimiro de Abreu. A partir dessa constatação, onde moradores perceberam que havia ali naquela casa uma pessoa morta, a Polícia Civil foi acionada e chegou até um adolescente de 17 anos. Esse adolescente confessou tudo aqui na Polícia Civil, na Delegacia de Homicídios, contou por que matou, como matou essa pessoa, o idoso, que era, infelizmente, uma pessoa usuária de drogas e que era, já pela família, desacreditada por causa justamente da condição onde se encontrava essa vítima. No caso, o idoso, o seu Antônio, que era conhecido ali na região por pedir e também por, infelizmente, ser um dependente químico. Para falar sobre as motivações desse crime e também como a polícia chegou até o principal suspeito, aqui conosco o delegado da Homicídios, Dr. Ramires São Pedro. Doutor, 2 horas foi um tempo muito hábil. Primeiramente, parabéns à equipe por essa rápida resposta e chegou até esse adolescente. Como foi esse processo de investigação e o que ele disse? Exato. Boa noite. Logo na manhã de hoje, por volta das 10 horas da manhã, na verdade, nós fomos acionados, dando conta do encontro do cadáver desse homem na rua Cassimiro de Abreu. Chegamos até o local, constatamos ali a ocorrência de homicídio. Policiais militares também se fizeram presente e de imediato nós empreendemos diligências. Um homem chegou até ser detido, ele que faz uso de tornozeleira eletrônica e aparentemente estava ali nas remediações onde ocorreu o crime. Mas verificamos, ouvimos testemunhas, ele acabou sendo ouvido aqui como testemunha. Ele inclusive falou que viu o adolescente passando minutos antes ali da ocorrência do homicídio. Logo em seguida, a finalização dos exames periciais, conseguimos contato com colaboradores e chegamos até esse adolescente, que é morador também do bairro José Pinheiro, na comunidade chamada de Antiga Cachoeira, ali próximo. Esse adolescente foi apreendido, ele aqui na presença da sua genitora, ele confessou o ato infracional, equiparado a um homicídio, e para nossa surpresa ele disse que antes da sua avó falecer, comentou com ele de que o pai desse adolescente teria sido assassinado por 3 homens. Um deles seria a vítima, o Antônio, o chamado Coroa Pinto. Vale salientar que nas investigações formais, ele não chegou a ser indiciado, processado e preso por esse homicídio, mas o adolescente nutria esse sentimento de vingança pelos homens que teriam matado o seu pai. 2 deles já estão falecidos anteriormente e apenas a vítima, Antônio, se encontrava com vida. Então, ontem ele passava na rua Cassimiro de Abreu por volta das 8 horas da noite. A gente acreditava inicialmente até que o crime teria ocorrido na madrugada, mas foi confirmado aqui por volta das 8 horas da noite. Ele avistou a vítima adentrando nessa casa desabitada, que é utilizada para consumo de entorpecentes. Tentou ali adquirir uma faca com moradores locais, que confirmaram essa situação. Os moradores negaram fornecer essa faca, acharam estranho um adolescente pedindo uma faca naquele horário da noite, mas ele acabou conseguindo na sua casa essa arma branca e foi até o encontro do idoso nessa residência abandonada. Lá ele disse que ainda chegou a interpelar o idoso sobre esse homicídio e diz ele que ele teria confirmado que teria participado do crime. A gente não tem como saber da veracidade desses fatos, e logo em seguida passou a desferir vários golpes de faca. Os exames periciais realizados pelo IPC na manhã de hoje confirmaram aí pelo menos 8 golpes de faca, que serão melhor atestados no laudo cadavérico, que será realizado pelo NUMOL.
mas há várias lesões pelo corpo da vítima, inclusive na região da cabeça, um assassinato bastante brutal. Logo após o crime, ele se escondeu numa mata ali naquela via nova de acesso até Massaranduba, na entrada de Campina Grande, e lá ficou até a manhã de hoje, quando retornou à sua residência. Doutor, ele chegou a perseguir a vítima, saber ali os passos que o senhor Antônio daria. Como é que foi essa chegada até a casa e a certeza de que lá encontraria a vítima? Então, a oitiva do adolescente, apesar das circunstâncias e da brutalidade do crime, foi até bastante tranquila. Então, assim, ele narra com detalhes mesmo o ocorrido. Ele disse que já tinha essa intenção de matar o idoso há muito tempo, né? Já tinha o avistado várias vezes também, porque era um pedinte, ele costumava pedir comida àqueles moradores da comunidade e esperava o melhor momento para cometer esse ato infracional, cometer o homicídio. E na noite de ontem ele teria avistado a vítima adentrar nessa casa abandonada, certamente para o consumo de drogas, né? E ele disse também que tinha feito uso de entorpecentes e resolveu que aquele momento seria o momento ali de se vingar, ou vingar a morte do seu pai. Adentrou no imóvel, o idoso estava sozinho e lá não teve condições. Ele é um jovem forte, apesar da tenra idade, e acabou assassinando ali naquele local. Ele tomou para si uma verdade que ele não sabe se procede, não há acusação, e por isso decidiu fazer justiça, uma suposta justiça, com as próprias mãos. Isso é lamentável. Primeiro, esse sentimento de ódio que ele nutria há vários anos por um fato que, como eu disse, não tem certeza jurídica. A vítima, o Antônio, ele não foi processado, condenado por esse homicídio do pai dele, que ocorreu há 16 anos, ou seja, era muito novo. E ele disse que anos depois foi que soube dos fatos, né? E resolveu se vingar. E na noite de ontem acabou consumando esse crime. Lamentavelmente agora se encontra apreendido, né, por ato infracional equiparado a um homicídio qualificado. Será encaminhado amanhã à presença do Ministério Público, provavelmente e posteriormente ao Juízo da Infância e Juventude, que decidirá aí pela sua manutenção da apreensão e encaminhamento a uma das unidades. Doutor Ramires, muito obrigado pelas informações. Hoje pela manhã, familiares, né, do seu Antônio estiveram lá no local e lamentaram bastante a situação. O fim de vida que teve esse homem, que diversas vezes recusou a ajuda de familiares para sair das drogas e, infelizmente, acabou dessa maneira. Vamos conferir o que disse uma sobrinha dele em relação a todo esse episódio. Eu não sei como foi nem como procedeu. Eu saí da minha casa para o meu trabalho, abri o meu comércio. Quando eu estava lá, a minha cunhada me ligou, dizendo que o rapaz passou, foi até a porta, porque geralmente ele é bem conhecido ali, que ele varre a porta do pessoal, o pessoal da café, dessas coisas, e ele demorou hoje a acordar. Então o rapaz foi lá, o rapaz está até sendo ouvido, porque ele não tinha nada a ver, ele está sendo ouvido, viu a porta aberta, quando viu, correu na casa da minha cunhada, avisou. Minha cunhada foi lá, olhou, ligou para mim, avisou, eu cheguei lá, antes da polícia, para ver e tomar as providências cabíveis, porque então que eu estou aqui na delegacia para tomar todo, mas assim, dizer a vocês como foi, porque foi, eu não posso porque eu não sei. E ele assim, ele tinha uma situação de morador de rua, pois ele nunca quis morar com a gente todo já fez, né, então até que dá aquele sentimento meio de culpa que a gente podia fazer mais, mas a gente já tinha internado, a gente já tinha trouxe ele para morar na nossa casa. A minha mãe, ele morou com minha mãe muitos anos, mas ele nunca quis. Ele era morador de rua, ele bebia, né? Ele também, eu não vou dizer que ele não era usuário de droga, mas até então ele não incomodava ninguém nem nada. Que tristeza, viu, Fábio? Que tristeza. Olha só, a gente agora, né, conversou com o delegado sobre essa situação e revela como é complicada a situação, né, da dependência química, porque ela não atinge apenas jovens. A gente vê no caso aí um idoso de 68 anos que infelizmente também sofreu, né, nos seus últimos dias de vida as consequências desse submundo, de ter imergido, né, nessa que é um dos caminhos, né, que não tem muita volta não, depois que se adentra por ele. Muito triste. Fábio, eu volto com você, mas dizendo que daqui a pouquinho a gente traz informações sobre uma operação realizada pela polícia
que prendeu vários homens de diversos estados aqui do Nordeste, suspeitos de envolvimento em desvios de cargas roubadas. Um esquema que movimentou muito dinheiro e que terminou com a casa caindo para muitos desses homens, muito até benquistos pela sociedade, mas que infelizmente estavam lidando com coisas erradas. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Tem um bocado assim, viu? Você passa por eles, não tem quem diga que aquilo é um contraventor, que aquilo é um bandido. Tem um bocado assim, viu, Rafael?